Pessoal, trazendo aqui para falar de um tema que, honestamente, daria pra gente ficar aqui igual o podcast famoso, falando 4 horas, e não daria nem pra cavar 2 camadas desse tema. Recebendo PH Lisboa, Sérgio Pano Arretado, para falar de marketing jurídico. Um tema que tem uma, para mim, PH, traz uma dificuldade natural, porque assim, você tem hoje rede social, a gente é bombardeado, todo dia tem uma rede social nova. E a gente tem que estar ali se movimentando, aquela máxima. Eu gosto muito de ditado popular, porque o ditado ele foi repetido tantas vezes para que ele se tornar um ditado, e foi testado tantas vezes para poder ali se provar praticamente uma verdade, embora empírica. Que quem não é visto não é lembrado. Então a gente está falando de marketing jurídico, onde eu tenho um estatuto, um código de ética dizendo tudo que eu não posso fazer. E o que eu não posso fazer é praticamente tudo que o marketing me permite fazer. Então, queria começar te perguntando os desafios disso daqui para frente, com TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Trends, Threads, né, que é a nova da Meta, do Instagram. E eu tenho um advogado autônomo, eu tenho um advogado escritório, até onde eu posso fazer o meu marketing, até onde eu posso ter um podcast. O meu escritório pode ter um podcast de comunicação, sem que isso seja comercial, mas eu preciso ter um lado comercial. Não adianta eu bater lá na porta do cliente, botar um escritório e o cara vai bater na minha porta lá para dizer: doutor, vem aqui resolver meu problema. Não existe isso hoje em dia mais, né? Então, queria ouvir tuas impressões com relação a isso e que a gente desenvolvesse um pouco esse assunto, que eu acho que tem aí pau pra dar em estica até não sei que horas. Tem demais. E assim, ó, primeiro de tudo, Saulo, obrigado aqui pelo convite. Tô feliz de estar aqui no Valença Cast, né, falando um pouquinho dessa área do marketing jurídico, que é uma área que eu amo, e principalmente um conteúdo no formato que eu gosto. Formato podcast é o formato que eu amo. Eu tenho um podcast também, né, que eu faço lá. Eu tô pra largar a advocacia e manter só o podcast. Aí é bom demais. Viver de AdSense no YouTube, né? Melhor coisa que existe. Eu tô amando a experiência de estar... Porque eu sou advogado, né? Sim, então, sim. Mas a experiência desses 2 dias tá sendo maravilhosa. Comunicar, né, trocar ideia, eu acho que é a melhor coisa, né, assim, a melhor forma de você ter algum tipo de referência, a melhor forma de você trocar realmente e adquirir um conhecimento, né? Com certeza. Eu sou desse tipo de conteúdo, eu adoro conteúdo mais extenso, né, e aí quando mostra pra mim esse mundo hoje em dia dos conteúdos mais curtos de 5, 6, 7, 10 segundos, não é pra mim esse mundo, né? Eu sinto assim, eu não gosto tanto, ainda mais porque sou advogado. Advogado resumir algo, né, que tem diversas exceções e pouquíssimos segundos é algo difícil, mas a gente precisa se adaptar. E aí, diante dessa primeira pergunta aí que você já trouxe, esse tema pra gente discutir, cara, eu sou muito early adopter, na toda parada. Quando veio o Threads, eu fiquei muito empolgado. Né? Vamos ver qual é. Comecei a conversar, trocar ideia, o número de seguidores crescia o tempo inteiro, conhecendo gente nova, deu 4 dias eu já não aguentava mais. Não pegou, não conectou muito comigo. Quando você vê TikTok, eu disse, TikTok é negócio de dancinha, não é muito minha praia, tá? Mas hoje eu tenho um fluxo frequente de clientes que chegam no TikTok. É um negócio que é absurdo. Eu tenho uma grande amiga de vida que é gerente comercial do TikTok, ela é publicitária, e ela fala, nosso algoritmo é o melhor, e ela vai me antecipando as coisas que vão acontecendo. Eu falei, cara, como é que vocês conseguem? E vai pra todo lado, né? Não, e o TikTok é uma loucura, assim. Pessoas que têm 0 seguidores fazem um vídeo ali, que isso foi um vídeo interessante, e foi o que aconteceu comigo. Meu primeiro vídeo tinha 0 seguidores, fiz um vídeo lá, teve 50 mil visualizações. Aí você imagina, um perfil, uma pessoa, um advogado, né, começa a conseguir seguidor dentro de um perfil ali, de uma rede social nova, começa a ficar empolgado com aquilo. E hoje um dos principais fluxos de cliente que eu tenho é do TikTok, né, com os conteúdos de saúde que eu faço por lá. Então, assim, é uma plataforma realmente impressionante. E o algoritmo dela, sua colega tá certa, é o melhor algoritmo das redes sociais aí que eu conheço, porque realmente só mostro o que eu quero assistir. Se eu gosto de um tema interessante, é interessante também ali, aparecem outros conteúdos interessantes para mim. E, bicho, assim, o que é que eu vejo, né? Eu acho que o advogado e a advocacia hoje como um todo precisa se adaptar a esse mundo, né? Hoje a gente fala muito da ideia de prospecção de clientela, até porque advogado não vive sem cliente, não vive sem honorário, e a gente precisa buscar onde é que esse cliente está. Eu até hoje, nesse evento que a gente está aqui, na minha palestra eu comecei a conversar muito sobre essa minha jornada, e a rede social foi o que mudou minha vida. Sim. Não tem para onde fugir, né? Principalmente eu que venho de uma família de servidores públicos, né? Nunca tive nenhum quem indica na advocacia, digo, como é que eu vou conseguir cliente? Tanto que meu sonho, né? O sonho da advocacia, o sonho do Harvey Specter, aquele cara que não tem processo perdido.
Não deu certo, sabe? O cliente bater na porta porque eu tinha escritório em local movimentado. Não deu. Então a internet, ela democratizou muito isso, né? Essa ideia de que você, se você tem um conteúdo, você é uma pessoa que sabe, de fato, fazer um conteúdo na rede social, o cliente chega, sabe? Agora você tem que estar dentro dessas plataformas. Eu acho que o principal ponto hoje em dia, Saulo, é essa ideia de, assim, eu tô me sentindo meio que um tiozão do marketing jurídico, né? Porque eu comecei em 2016 e o que eu fazia lá, hoje em dia, já é chato. O que eu fazia lá, hoje em dia, já não atrai gente. Meu desafio hoje é estar sempre me adaptando a esse mundo moderno que a gente vive. E a velocidade é 10 vezes mais intensa, né? Vamos assim dizer. Requer meio que um rolo compressor que a bola vai aumentando e vai ganhando velocidade, então tu tem que estar se reinventando cada vez mais, né? E aquilo que a gente escutava, assim, que eu defendia, por exemplo. Porque os advogados que estão aí há 30, 40 anos de carreira, são pessoas que não mudam, não modificam muito. Eu acabei me tornando isso na internet, na rede social. Eu não queria sair daquele formato de conteúdo que eu fazia ali e começar a fazer conteúdos mais curtos na vertical. Não era a minha praia, não estava gostando. Eu criticava, eu era também um crítico àquelas mudanças, né? Até eu perceber que, bicho, isso aqui é melhor do que eu estava fazendo antes. Me adapto, vou lá e faço. Então, acho assim, internet hoje, rede social, tá indo muito para esse caminho. Os conteúdos mais curtos, mais direto ao ponto, mais superficiais, e com quem for criando relacionamento, aí você tem condições, sim, de fazer um conteúdo mais aprofundado. Realmente é algo que denota ali uma quantidade até maior de tempo desenvolvido naquilo tudo. Agora, conteúdos, como a gente chama de topo de funil, conteúdos mais superficiais mesmo, que são aqueles que vão atrair um público para ter interesse ali no que você fala, eles realmente vão ter que ser cada vez mais curtos. Vamos lá, vou pegar aqui o exemplo, tudo bem, do escritório. A gente tem a nossa sede aqui em Fortaleza, mas eu tenho um filial, por exemplo, em São Luís, em Belém, em Recife, Salvador e em São Paulo. Tá? Já tem uma estrutura grande, é um escritório de 20 anos de atuação, então tem toda uma consolidação, como a gente estava falando ali fora, 300 pessoas, 200 colaboradores, mais de 200 advogados, é um mundo de gente. Então, isso, às vezes, a gente consegue ter uma estrutura de ter um podcast desse, de ter uma mídia bem estruturada, como você conheceu, o nosso gerente de marketing, enfim, tem uma série de coisas. Eu vou pegar aqui o exemplo não só o meu, mas eu vou pegar também o advogado autônomo, o Saulo, que está saindo da faculdade hoje. O escritório O escritório de um time de uma pessoa só, né? Então, e eu preciso fazer meu marketing. Inclusive, aí, fazendo parênteses, eu sempre fui um cara meio averso a essas coisas do tipo, expor minha cara e tudo, não sei o que, nunca gostei, sou mais reservado. E o meu time mesmo começou a falar, a gente precisa fazer isso, tem que fazer e tal. E eu meio que fui quebrando essa barreira ao longo do tempo. Ainda estou nesse processo, mas acho que tem dado resultado. O que eu posso fazer? Até onde eu posso ir hoje na tua visão? Porque, em tese, eu não posso fazer a prospecção que a gente vê, por exemplo, nos filmes americanos. Eu tenho 97% de sucesso nas causas que atuam. Eu nunca posso fazer isso. Jamais poderia fazer isso aqui no Brasil. Então, e a gente vê muito vendedor de curso. Se você quiser ter sucesso na advocacia, fechar, sei lá, 10 contratos. Arraste pra cima. E os negócios, assim, absurdo. Eu tô até tendo dificuldade de entender, porque é muita informação. Fazendo talvez uma prospecção ativa de um negócio ali, eu fico, mas será que isso pode? Então, na tua visão, como alguém que você falou tiozão, eu acho que você está sendo tá hiperbolizado essa questão, mas o que você acha, o que você daria, você poderia dizer, poxa, eu posso ir até aqui, onde é que eu não posso ir realmente, como é que tá a tua visão em relação a isso hoje? Não, vamos lá, a gente tem hoje, qual é a base que a gente tem da parte ética aí dentro da advocacia, né? São os artigos 39 a 47 do Código de Ética e Disciplina. Ali ele fala um tópico exclusivo só da publicidade profissional. Até 2021 era de fato a base que a gente tem ali. A gente levava aquilo ali como realmente a nossa bíblia do marketing jurídico. Aliado a isso também tinha o provimento 99 de 2000. Anos 2000, tá? Então, nesse provimento 99, para ter uma noção, ele falava sobre páginas amarelas, né? Que o advogado não podia anunciar nas páginas amarelas. E aí, era a base que a gente tinha, era algo muito superficial e algo que realmente trazia mais dúvidas do que clareza. Quantas pessoas hoje, até 25 anos, conhecem um catálogo? Exatamente. Eu cheguei a fazer alguns pedidos de pizza, assim. Com certeza. Pelas páginas amarelas. Mas se eu perguntar, por exemplo... Tá se entregando aqui na idade, mas não tem problema, não. O estagiário lá do escritório, eu fui falar dos páginas amarelas, eu parei, olhei para ele assim, você sabe o que são páginas amarelas? Ele disse, rapaz, não faço ideia do que você tá falando. Eu digo, realmente tô ficando velho. Por isso que eu digo, sou um tiozão do marketing. Mas assim,
A gente tem, antigamente a gente só tinha isso, era o Código de Ética e o Provimento 99 de 2000, e lá realmente tem diversas limitações. Por quê? É a visão da advocacia enquanto profissão romântica, né? Nossa, quando estude, se dedique, faça uma pós, faça um mestrado, faça doutorado, seja um bom advogado e o cliente vai chegar. Balela, né? Com todo respeito, mas é balela. Se você não consegue ali, de fato, ter uma prospecção ativa, mesmo que usando marketing, você não consegue, hoje em dia, sair do lugar. É muito difícil. Hoje em dia todo mundo tem um primo, um colega, um vizinho que é advogado. Então hoje você precisa ter, sim, iniciativas de marketing que realmente façam com que o advogado prospecte cliente. Ponto. E aí o que é que acontece? E você falou um exemplo legal que eu gostei demais do estilo americano de ser, né? Você falou do 97% de aprovação ou de sucesso. Sucesso. Eu até comentei na palestra dizendo o seguinte, olha, minha inspiração era o Harvey Specter lá do seriado Suits, Sim, né? sim. E aí tem, acho que é no primeiro ou segundo episódio, perguntam pra ele, não, ô Harvey, quantos processos você já ganhou? Aí ele disse, não, quantos eu ganhei eu não sei, eu sei quantos eu perdi. A mulher, quantos? Ele, nenhum. Eu digo, pô, eu quero ser assim também. Eu quero, não perdi nenhum processo. O meu primeiro foi em procedência total. Né? O meu primeiro logo. E aí, bicho, e outra coisa também, outro seriado que já vai nesse caminho, que é o Better Call Saul. Better Call Saul, spin-off de Breaking Bad. Pronto. Né? Naquele tem um pedacinho ali, na primeira temporada ainda, que ele tem uma estratégia de marketing brilhante. Ele queria uns casos previdenciários ali e ele bota a propaganda comercial dele na TV logo depois naquela sessão da tarde, porque ele sabia que nos asilos as pessoas se reuniam naquele horário ali para assistir. Então, teoricamente, teria interesse no serviço que ele vendia. Marketing puro. E aí, como é que você vê isso tudo? Como é que você aplica isso na advocacia? Vamos lá. No Código de Ética, ele tem lá do 39 a 47, informando que o conteúdo ele deve ser meramente informativo. No meu conteúdo, ele tem o viés educacional. Eu posso falar sobre os direitos que as pessoas têm. Eu não posso colocar ao final, me contrate, eu sou o melhor, meu escritório resolve. Você tem que ser o seguinte, você tem que ter a visão romântica dentro do seu conteúdo, você não pode ser mercantil, que é a palavra que eles utilizam lá. Qual é a intenção do legislador quando é Conselho Federal da OAB quando instituiu isso? A intenção é evitar realmente uma Black Friday da advocacia, compre um processo leve 2, Ricardo Eletro, utilizar aquele método ali, compre, contrate meu serviço, só hoje, desconto, sócio endoidou. Não, a ideia é realmente evitar essa mercantilização nesse sentido, mas nós temos uma profissão que precisa ser rentável. E aí que vem um ponto. Com todas essas limitações e o marketing todo, você falou, você gosta do marketing, você estuda o marketing, e você vê, poxa, os marqueteiros dizem para eu usar prova social, para eu dizer que meu cliente, mostrar um cliente meu que teve resultado, na advocacia a gente não pode fazer isso. E agora, o que fazer? Veio então, em 2021, novembro, pós-pandemia, foi editado o Provimento 205 de 2021, que para mim, ele veio muito bom. Tá? Tem algumas limitações naturalmente, mas ele veio muito melhor do que estava anteriormente. E hoje para mim existe um mundo, né, realmente um espaço muito maior, que é a permissão agora de utilizar anúncios patrocinados. Ou seja, eu posso colocar verba para que o meu conteúdo apareça para as pessoas que eu quero que vejam aquele conteúdo. Continuam com algumas limitações, por exemplo, não posso fazer publicidade em rádio, cinema, TV, né? Isso aí continua limitado. Eu não posso dar brindes para os meus clientes, né? Não posso, de fato, utilizar termos e associações que realmente de alto engrandecimento, o melhor escritório, o mais efetivo, isso eu ainda não posso. Agora, se eu utilizo um conteúdo que ele é informativo / educativo, eu posso fazer com que esse conteúdo chegue nas pessoas certas. E hoje, desde 2021, finalzinho, já está permitido, inclusive, pagar, colocar verba para que outras pessoas, e não necessariamente pessoas que têm interesse naquilo que você fala, não necessariamente pessoas que já te conheçam, pessoas que não te conhecem, mas que você acha que aquela pessoa pode ser interessante para você, você pode agora colocar verba. Eu acho que para mim esse foi o grande divisor de águas aí. É meio que é o famoso patrocinar, né? Exatamente. Isso tem a ver com o tráfego pago, isso, né? Vamos dizer assim, é uma modalidade disso, né? É uma forma que você tem de angariar, talvez, porque existe uma diferença, a gente sabe que existe uma diferença entre publicidade e propaganda, né? Sim. Então, talvez a advocacia seja uma vez entendido isso, você consegue segregar bem o que é uma coisa e o que é a outra, né? Isso. Entendi. E pra gente fechar aqui, o que tu entende pro futuro? A gente está tendo aqui várias palestras sobre inteligência artificial, sobre chat GPT, sobre marketing, sobre entender o negócio do advogado empresa, da história de advocacia empresa, bombardeado de informações. Ontem o Alexandre Aguiar Maia, presidente da comissão, organizador do evento, deu um veredito sobre várias e várias coisas, em várias searas,
onde é que elas estão sendo modernizadas. Então, ele falou desde cirurgias realizadas por inteligência artificial e que auxiliam o médico nisso, até o da nossa profissão, com indicadores, robôs pressionadores, GPT, enfim, uma série de coisas. O que tu enxerga para o futuro nessa tua seara? Cara, eu acho assim, cada vez mais, logicamente, vai ter que ter a humanização sempre, né, mas aliada à tecnologia, não tem pra onde fugir, sabe? Não existe mais essa ideia de prospecção de porta em porta somente, de fazer um network puro e simples para atingir um cliente somente, a não ser que seja um cliente de altíssimo valor, né? Sim. Mas assim, eu vejo que cada vez mais a gente é até mais inteligente, você tá na internet. A gente tá tendo um papo aqui de 1 para 1, eu e você, a gente podia ter essa mesma conversa agora numa mesa de bar. Mas a gente tá fazendo aqui com as câmeras gravando, isso aqui qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer horário, a qualquer tempo vai poder ver esse vídeo aqui. A gente eterniza esse conteúdo aqui. Aí uma pessoa, pô, gostei do conteúdo do PH, vou acompanhar mais ele. Gostei do Saulo, vou seguir mais o perfil dele. Gostei do podcast, vou ver os próximos. Então a pessoa acaba criando conexões nesse sentido. São conexões humanas, mas que cada vez são atreladas, de fato, à tecnologia. Então eu vejo assim, que o mundo, dentro do marketing, dentro da advocacia, ele vai precisar sim, cada vez mais, a gente atrelar isso, o nosso humano, a também a parte tecnológica. Senão, infelizmente, a pessoa que estiver fazendo a mesma coisa que dava certo há 30 anos atrás, essa pessoa não tem sobrevivência de mercado. O carro vai passar por cima. O carro passa por cima. Entendi. Queria te agradecer por ter parado aqui para falar com a gente. De novo, esse papo aqui a gente podia ficar 5 horas falando aqui e a gente ia usar várias... geralmente quem gosta desse tema tem muitas referências... vamos dizer assim, populares, mas não é a minha palavra que eu estou usando, mas várias da atualidade. Então a gente fala de série, a gente fala de coisas que a gente vivencia, de filme, de internet, vários memes. Então a gente poderia ficar muito tempo falando aqui, mas queria te agradecer por ter parado, ter vindo aqui falar com a gente. De novo, é um tema que cada vez mais desperta interesse não só na advocacia, mas como um todo, e a nossa profissão precisa entender, talvez pelo o que você começou falando, de ter aquele movimento de uma profissão muito garbosa, muito jurássica, talvez Sim. muito clássica, atrelada a um conservadorismo de valores da advocacia como um todo. E isso às vezes dificulta essa mudança, mas ela é necessária, ainda que seja forceps, ela é necessária. Então, obrigado por ter parado para falar aqui com a gente, obrigado por esse momento e até o ano que vem, né? É isso, ó, o prazer tá por aqui, tá? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos ficar mais 5 horas aqui, que a gente eu acho que vale conta. mais 5 horas. Tá eu acho que a gente abre a porta, pede mais 2 cafés aqui. Não, eu pedi uma cerveja, se for for 5 horas eu pedi um sexta-feira, né? Sexta-feira, Porque aí quando acabar já vai ser 7 da noite, é a hora ideal pra gente emendar aqui. Obrigado, de verdade, foi demais aqui, adorei. Espero que o pessoal que esteja acompanhando aí tenha curtido. Qualquer coisa é só me encontrar lá na rede social, @ph.lisboa, e qualquer dúvida também, estamos aqui à disposição sempre. Obrigado, PH. Tamo junto. Valeu. Obrigado, meu amigo. É nóis, meu irmão.